Ana. A Ana, né, Ana, é gerente de treinamentos da Ovid. Ela vai abordar para a gente a eficácia da busca avançada em Ovid, Medline e Journals. A Ana também é enfermeira de formação, mestre em ciências pela USP, tem uma sólida experiência em educação e saúde, prática clínica baseada em evidências, e vai compartilhar com a gente dicas essenciais para otimizar nossas pesquisas e nossas revisões aí. Nós esperamos que vocês aproveitem bastante este momento. E antes de passar a palavra para você, Ana, eu queria também cumprimentar o gerente do Sistema Integrado de Bibliotecas, o diretor, né, Fábio Medina, e passar a palavra para ele, que ele sempre está nos apoiando, sempre está presente com a gente. E aí, antes da sua palestra, ele vai dar uma palavrinha. Bom dia, Liz, obrigado pela oportunidade. Bom dia, Ana e demais aqui presentes nessa reunião. Acho que a questão aqui é de realmente parabenizar a equipe, né, da Biblioteca Setorial de Maruípe, né, da Liz e a equipe, né, toda, Francisco, Rafael, Leonardo, né, Alan, toda a equipe que faz parte, né, desse grupo que sempre está inovando, sempre está buscando novas perspectivas dentro da área da biblioteconomia, da ciência da informação, e lógico, né, trazendo conteúdos relevantes, né, para a comunidade acadêmica, né, a qual a gente presta o serviço na nossa universidade. Gostaria também de agradecer, né, a Ana, né, pela disponibilidade de estar aqui podendo partilhar todo o seu conhecimento, todo o seu know-how, né, expertise dentro da sua área de atuação que vai ser muito bem-vinda. Assim, é oportuno dizer que essa gravação dessa reunião pode ser depois compartilhada com aqueles e aquelas que não podem, né, podendo participar agora, né, nesse momento aqui da palestra, mas que o conteúdo com certeza é um conteúdo muito rico, né, e muito produtivo, que vai fazer bastante diferença na vida acadêmica desses alunos e alunos da nossa universidade. Então, gostaria novamente de agradecer a participação e devolvo a palavra para a Liz, né, para poder conduzir a nossa palestrante, né, que a gente está muito ansioso para poder ouvir. Muito obrigado. Estamos ansiosos mesmo, então, sem mais delongas, né, Ana? Fica à vontade para, se você quiser dar mais algum detalhe da sua apresentação. E é isso, com vocês, Ana Carolina. Gente, muito obrigada, Liz, obrigada, Fábio, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, fazendo essa apresentação, né? Então, como a Liz comentou, eu sou gerente de sucesso do cliente, né? Eu trabalho com os treinamentos na Wolters Kluwer, que é uma das editoras que está dentro do portal de periódicos da CAPES. Então, o nosso objetivo hoje é mostrar um desses conteúdos que o portal de periódicos investe, né? E é um conteúdo que ele tem muito valor, em especial quando a gente pensa em síntese de conhecimento, né? Então, quando a gente vai pensar no desenvolvimento de revisões sistemáticas, meta-análise, revisão de escopo, umbrella review, é um dos conteúdos que é indicado aí para busca, que é a Ovid. Então, a Ovid é uma plataforma, e eu vou mostrar ela para vocês aqui. Ela vai parecer uma base de dados, né? Em geral, a gente entende a Ovid como uma base de dados, mas ela não é uma base de dados, ela é uma plataforma. E aí tem duas formas, tem mais de uma, na verdade, mas aqui para o nosso acesso dentro do portal de periódicos, vocês podem fazer a citação no trabalho de duas formas. Então, eu pesquisei lá nas bases de dados X, Y e Z, pesquisei em Ovid Medline. Então, eu estou fazendo o uso de Medline dentro da Ovid, eu não estou fazendo o uso de Medline dentro do PubMed, que é o comum para a gente, é o usual, né? Então, hoje a gente vai aprender como fazer esse uso. E aí, vocês citam no trabalho o uso da Medline em Ovid, né? Ou Ovid Medline. A outra possibilidade é citar Ovid Journals, então os periódicos em Ovid. Por que isso? O Ovid é uma plataforma. Então, o conteúdo que é disponibilizado dentro dela é o conteúdo que é referenciado, né? Então, eu fiz a minha estratégia de busca dentro da plataforma Ovid. Eu não fiz a minha estratégia de busca dentro do PubMed. Aqui no Brasil ainda não é possível, mas, por exemplo, fora, normalmente pesquisadores que vão fazer parte do doutorado fora, né, parte do mestrado, eles acabam em outras instituições conseguindo acessar a Embase também dentro da Ovid. Então, a Embase não é um conteúdo da Wolters Kluwer, né, ela é da Elsevier, ela é de uma outra editora, mas a gente também comercializa. Então, é possível disponibilizar Embase na Ovid.
qual que é a vantagem para esses pesquisadores, né? Por que eles voltam aí? Eu estou trazendo experiências mesmo, que eu mesma fui, ao longo do trabalho aqui, sendo impactada por isso e achando interessante, porque a partir do momento que eles aprendem a usar a Ovid, esses vários conteúdos dentro da Ovid, eles acham que é mais fácil e também tem essa questão da assertividade da busca, tá? Então, a gente vai aprender por isso aí, para vocês conseguirem acessar. Eu vou compartilhar aqui. Para a gente começar o nosso acesso. Então, aqui existe a possibilidade da gente buscar dentro do portal de periódicos, né? Então, aqui, para acessar a plataforma Ovid, a gente vai fazer um redirecionamento dentro do portal de periódicos. Então, vocês vão estar logados lá no acesso da UFES, né? Então, a gente precisa daquela autenticação institucional, e a partir disso, a gente vem em acervo, lista de bases, e aí a gente vai encontrar aqui na busca ou por Medline ou por Ovid mesmo, tá? Eu não estou logada, eu não estou dentro de um acesso do portal de periódicos, mas vocês podem fazer usando esses dois termos, ou Ovid com Demudo, ou Medline também, e aí vocês vão achar lá Medline em Ovid. Um outro conteúdo que está disponível pela Wolters Kluwer, e que aí não é o objetivo desse treinamento aqui, mas já adianto para vocês, é o New England Journal of Medicine. Então, nós também representamos o New England no Brasil e ele está aqui disponível com 2 conteúdos, né? Então, não sei se vocês sabem, New England é um grupo. Então, ele tem lá o periódico que a gente conhece, que é o The New England Journal of Medicine, o periódico com o maior fator de impacto do mundo, né, na área da saúde. E ele tem também outros conteúdos. A CAPES tem um conteúdo que chama New England Journal Watch, que é bem legal, gente, porque são resumos de artigos, tá? Então, artigos de vários periódicos, de várias editoras, eles resumem, assim, como se fosse o abstract, mas ele tem informações mais objetivas sobre os resultados, tá? Então, é bem legal acessar esse conteúdo também para se manter atualizado, enfim, ver o que tem disponível ali. Então, a gente pesquisou aqui, Ovid ou Medline, e aí a gente vai ser redirecionado para a plataforma Ovid. Então, notem aqui, ó, que eu estou dentro da plataforma Ovid, o meu acesso direto, ele me permite selecionar onde eu vou pesquisar. Então, Ana, dentro da plataforma Ovid, qual é o conteúdo que você vai pesquisar agora? E agora eu vou começar a nossa fala falando da Medline, fazendo uma busca em Medline. E aí vejam aqui que ele está escrito que a Medline é de 1946 até 29 de outubro de 2024, né? Então, em termos de conteúdo, assim, todos os artigos científicos que estão na Medline do PubMed estão na Medline da Ovid? Sim, é o mesmo conteúdo. Então, não altera em termos de índice da Medline, tá? Isso vocês conseguem acessar os dois. Por isso que fica como opção pesquisar no PubMed ou pesquisar na Ovid Medline. Então, selecionei aqui para a gente continuar. Em termos de conteúdo, qual seria o diferencial? Antes de falar dos benefícios da plataforma, né? Se o meu índice é o mesmo, com mais de 5.000 artigos, qual que é a diferença? A diferença está no acesso ao artigo. Então, vocês sabem, o PubMed ele é um índice público, né? A gente consegue acessar. Vários daqueles artigos, eles não estão acessíveis porque a gente não assina aquele periódico. Né? Seja por dentro da CAPES, a CAPES ajuda muito, né? O portal de periódicos aqui é uma vantagem enorme para a gente no Brasil, mas tem aqueles artigos que a gente não consegue acessar, que eles são de subscrição. No caso da Ovid, pesquisando em Medline da Ovid, vocês já têm disponíveis 400 periódicos aí que não estão disponíveis lá no PubMed, então abertos. E além disso, tem mais 124 periódicos que o portal contrata, tá? Então, eu ganho aí cerca de 524 periódicos, mais ou menos, 550 periódicos, que vão estar aqui com acesso aberto para vocês, com o texto completo, na hora dos resultados. Né? Então, eu já consigo fazer a leitura aí dos 5.000 e tantos, já tem uma vantagem de 10% tá aqui o conteúdo aberto. Tá? Então, isso já é uma vantagem. A outra vantagem está relacionada ao próprio mecanismo de busca da plataforma.
Então, a estratégia de busca, a gente vai criar ela aqui no que a gente chama de histórico de busca. E ela é uma estratégia de busca linear, né? A gente vai fazer ela linha a linha. Além disso, o mecanismo de busca ele é todo voltado para a área da saúde. Então, eu já tenho uma priorização aqui da minha busca para uma busca mais assertiva dentro da área da saúde. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês a interface, e aí eu sigo para uma estratégia de busca que eu sempre uso, mas que ela permite que a gente veja cada uma das funcionalidades que são mais interessantes ali. Bom, eu ainda não estou logada, eu vou logar aqui mais para frente para vocês verem, mas a gente vai conseguir criar uma conta própria dentro da Ovid, sempre a partir desse acesso do portal de periódicos, tá, gente? E essa conta própria vai permitir que a gente tenha funcionalidades aqui também relacionadas a salvar a nossa busca e olha que legal, tornar a nossa busca recorrente, ou seja, daqui a um mês, durante 6 meses, eu quero receber alertas dos resultados da minha busca. Isso é muito interessante para quem está fazendo uma pesquisa. Então, eu ainda estou desenvolvendo meu TCC, eu quero identificar, eu já fiz a minha revisão de literatura, eu quero identificar se nesses 6 meses não tem nada publicado, nesse ano de desenvolvimento do TCC aqui. Melhor ainda quando eu penso na síntese de conhecimento. Estamos aqui na universidade desenvolvendo uma revisão sistemática e eu preciso acompanhar se não tem novas publicações relacionadas àquele tema que a gente pesquisou, né? Ou aqueles temas. Então, posso criar várias estratégias de busca aqui e criar alertas para todas elas. Então, essas são as vantagens que eu vou mostrar aqui na nossa conta, né? Quando a gente criar a conta. Em termos de interface, ela é simples. Vocês vão terminar esse treinamento dizendo para mim assim, Ana, ela é muito legal, mas são muitas informações, que é em geral o que as pessoas me falam, né? Num primeiro momento, talvez pareçam muitos botões e muitas funções, mas utilizando, gente, vocês vão ver que eles se repetem, porque a ideia é que cada um desses botões esteja à mão, né? Então, eu mudei aqui de página, eu cliquei aqui num outro link, agora eu quero que aqueles botões estejam de novo fáceis ali para mim, tá? Então, a gente começa aqui com o nosso histórico de busca, eu já mostrei onde a gente vai fazer a nossa estratégia, eu tenho a busca básica, e aí olhem que eu tenho aqui a base em que a gente está buscando. Então, a gente selecionou lá de início o Ovid Medline. Se a gente quiser mudar para Ovid Journals, por exemplo, então, terminei minha pesquisa em Medline, agora eu quero fazer a minha pesquisa dentro dos periódicos que a CAPES contrata, aqueles 124 periódicos. Então, eu vou clicar aqui no mudar e eu vou para meu texto completo em Ovid Journals, tá? Então, a gente não vai fazer isso aqui. A gente vai continuar em Medline. A busca básica é uma busca com linguagem natural. Então, se tiver docente aqui nesse grupo que está assistindo, eu já oriento vocês para começarem essa inserção do aluno no uso de bases de dados a partir de uma busca básica. Então, olha, a gente vai fazer um trabalho, eu quero que vocês entrem lá na Ovid e pesquisem lá na busca básica. Porque ela é uma busca com linguagem natural. Então, é aquele mesmo uso que a gente tem dentro do Google, perdão. Aquelas frases, ou um termo solto, ou uma frase completa, né? A única diferença aqui é que vai ser sempre em inglês. Então, o único idioma acessível dentro da Ovid que a gente pode pesquisar é inglês. Então, posso fazer uma busca básica, tenho os meus limites aqui também para ajudar a trazer um pouco mais de especificidade nessa busca básica para ela não se tornar assim também tão geral, né? Depois a gente tem a possibilidade de encontrar a citação. Então, eu já comentei aqui que a Ovid Medline tem aí 10% do conteúdo dela disponível em texto completo na Ovid. Então, ao invés de jogar no Google ou pesquisar na Medline, quando vocês estão pesquisando um artigo, venham para a Ovid e tentem encontrar o artigo na íntegra, né? É mais fácil aí do que fazer a busca lá no PubMed, já que eu tenho uma chance maior de leitura do artigo. Ferramentas de busca e campos de busca vão tornar a nossa busca avançada mais específica. Eles vão qualificar a nossa busca avançada, que é aquela busca para pesquisa mesmo em saúde, tá? Então, aquela busca para o pesquisador mesmo. E a busca multicampo é aquela do PubMed. Então, Ana, não consegui desapegar. Eu gosto da busca do PubMed, é como eu entendo a estratégia de busca, né? Então, eu quero manter lá o uso da busca multicampo. Então, vocês podem colocar aqui, ó.
definir qual é o campo que vocês vão usar, incluir os termos, o operador booleano, e aí assim por diante, né? Ela é bem mais quadradinha, tá, gente? Ela é bem menos flexível quando a gente pensa na busca na busca avançada em OBJ também, que é o que eu vou fazer agora com vocês. Então, bom, eu estou aqui na busca avançada, eu vou começar a busca com palavra-chave, né? Então, não estou buscando por um autor, nem título, nem periódico, mas a gente podia fazer uma busca mais específica a partir daqui também. E aí eu vou mostrar para vocês qual é a estratégia de busca que eu vou usar hoje. Então, a minha estratégia, ela já está em inglês, a minha pergunta de pesquisa, perdão, e a minha estratégia também já está em inglês. Então, eu uso sempre essa pergunta porque ela me dá aqui a possibilidade de usar várias funções com vocês lá dentro da OBJ, né? Esse é um formulário de pesquisa estruturada da OBJ, ele não é obrigatório, ele é só um exemplo, as pessoas se organizam para a estratégia de busca de várias formas, planilha do Excel, enfim, tem várias formas de organização aí. Essa é uma delas, né? E eu posso encaminhar depois para a Liz, e ela encaminha para os participantes aí uma versão em branco, até para vocês utilizarem se quiserem. Então, a gente começa sempre com a nossa pergunta de pesquisa, qualquer pesquisa em base de dados, né? E aí, lembrando que a nossa pergunta de pesquisa, ela tem que ser específica, ela tem que estar bem caracterizada nos seus componentes aqui. Se a nossa pergunta de pesquisa não é específica, os nossos resultados, eles não vão ser também assertivos ali para o que a gente quer. Então, a gente precisa definir bem cada um dos nossos componentes da pergunta de pesquisa. Usei um acrônimo, usei o PICO, né? Ou usei um outro acrônimo de pesquisa qualitativa, usei o PCC, o PICO com O pequenininho. Legal, você pode se orientar de várias formas para a sua pergunta de pesquisa. Mas o essencial é que você traga especificidade para ela, tá? Então, aqui nós temos, se o telemonitoramento da pressão arterial numa população de pacientes negros hipertensos que vivem num contexto urbano, se esse telemonitoramento da pressão arterial melhora o controle da pressão arterial num período de 6 meses desde o início da medicação. Então, essa é uma pergunta que ela está no formato PICO, e a gente pode entender aqui que a nossa população é uma população de pacientes hipertensos, e aqui eu já começo a definir quais são os meus aspectos da busca. Aspecto, gente, não é sinônimo, não é palavra-chave, não é vocabulário controlado. Aspecto é o que tem de relevante na minha pergunta de pesquisa que eu vou trazer para a minha estratégia de busca, né? Então, aqui o que tem de relevante é o meu grupo, né, a minha população com a qual eu estou trabalhando, é uma população de pacientes hipertensos, então eu vou pesquisar a respeito de hipertensão. Eu preciso caracterizá-los como uma população negra, então eu coloquei aqui o termo em inglês, né, para afro-americanos. Essa população, ela vive num contexto urbano, esse também é um ponto importante aqui para mim, então eu coloquei como um aspecto 3 o contexto urbano. Então, todos esses 3 primeiros contextos aqui, eles já estão caracterizando só a minha população, tá? Vou fazer um por um aqui. E aí, o meu aspecto 4 é a minha intervenção, que é o telemonitoramento da pressão arterial, tá? Poderia colocar aqui o desfecho também? Poderia. Ter um aspecto 5 aqui e colocar como desfecho o controle da pressão arterial, tá bom? Essa questão da medicação também a gente poderia colocar como um novo aspecto. Eu vou delimitar esses 4 aqui só para efeito de exemplo mesmo. Então, a gente vai pesquisar sobre hipertensão numa população negra que vive num contexto urbano e que está passando sobre uma intervenção específica, que é o telemonitoramento da pressão arterial. Definir os meus aspectos, agora sim eu vou começar a fazer o meu levantamento de palavras-chave ou entender se aquela base de dados onde eu estou buscando tem um vocabulário controlado ou não. Então, para quem usa PubMed, vocês sabem que o PubMed ele tem um vocabulário controlado que é o MESH, né? Que é esse aqui, ó, que está em amarelo. O Medical Subject Headings, tá? O que é um vocabulário controlado, gente? É um vocabulário padrão. Então, se eu entrar aqui na OBJ, ó, a gente vai ter a vantagem da OBJ de já ter o MESH dentro da própria OBJ. Então, eu não preciso sair para o PubMed, fazer aquela busca no PubMed para poder encontrar aqui o meu vocabulário controlado, tá? Então, eu tenho esse Term Finder, que é esse verde que está aqui, ó, esse botão verde. E quando a gente abre, a gente tem o nosso vocabulário controlado, tá?
Então, o vocabulário controlado ele é um dicionário de sinônimos. Se a gente for pensar aí, em Covid, por exemplo, a gente começou lá com essa doença, chamando ela de doença de Covid-19, né? Depois ela passa para SARS-CoV-2. Enfim, e aí tem vários outros nomes, eu sabia falar melhor antes, acho que agora até eu já abstraí aqui, mas a gente tem várias formas de falar essa doença, né? Quando eu penso nos artigos científicos, eu quero encontrar todas aquelas pesquisas que estão relacionadas a essa doença, independente de como o autor chamou ela ali dentro do artigo, né? Então, eu preciso padronizar isso de alguma forma. Então, a gente definiu que o nome da doença é Covid-19 e a gente criou uma lista de sinônimos ali. Então, o padrão é Covid-19. Né? Os meus sinônimos é tudo que vem abaixo ali, né? Tudo que está dentro desse guarda-chuva. Então, o dicionário de sinônimos, né? Ele está relacionado a essa padronização aí. Então, eu posso pesquisar aqui para eu lembrar, ó, Covid-19. Ó, Covid é a minha padronização dentro do MESH. Então, o MESH definiu que o nome padrão dessa doença é Covid-19. E quando eu olho aqui, ó, em Used for Terms, quais são os outros termos que são utilizados aí para falar dessa doença? A gente tem uma lista muito grande aqui, ó, de sinônimos ou de termos relacionados que estão aqui, tá? Então, essa é a importância da gente definir qual é o meu descritor do vocabulário controlado, se a base tiver. Então, a Medline tem um vocabulário controlado, a Embase tem um vocabulário controlado, mas vocês vão ver que os periódicos em Ovid, eles não têm um vocabulário controlado, né? Não tem uma padronização. Assim como outras bases também não têm uma padronização. Se tiver gente da enfermagem aqui, por exemplo, usa muito a Sinon, né? A Sinon não tem uma padronização, tá? Então, isso auxilia aqui a gente. Bom, já identifiquei aqui que a Medline tem um vocabulário controlado. Eu vou voltar lá para a minha estratégia de busca. Então, primeiro a gente vai identificar qual é o vocabulário padrão para cada um dos meus aspectos. E eu vou identificar também quais são os sinônimos ou os termos relacionados, né, que eu quero incluir nessa estratégia de busca. A gente pode fazer isso manual, e aí eu oriento vocês que façam esse exercício anteriormente. É importante fazer esse exercício de forma extensiva, tá, gente? Definir todos os sinônimos, todos os termos que a gente vai incluir na nossa busca, faz com que a nossa busca se torne mais assertiva. Aqui, ó, parece que é uma quantidade muito grande de termos, né? Meu Deus, olha essa lista enorme aqui de termos relacionados a um contexto urbano, né? Mas essa amplitude, depois, quando eu faço a combinação dos aspectos, vai permitir que eu tenha maior assertividade, maior especificidade na minha busca, tá? Então, esse exercício ele é importante, não é para ser o momento preguiçoso aqui da estratégia de busca. E aí, vamos lá, então, para a nossa estratégia. Bom, já mostrei aqui para vocês, então, de novo, eu estou em busca avançada, e eu vou começar aqui buscando o meu descritor dentro do MESH. Então, meu primeiro termo, hipertensão. Ele achou 19 descritores dentro do MESH para hipertensão, ó, 19 mapeados dentro do MESH Results. Eu vou achar aqui hipertensão, tem outros tipos de hipertensão, pulmonar, portal, induzida pela gravidez, mas é esse que eu quero. E aí eu vou automaticamente jogar esse descritor para a minha caixa de busca, para essa caixa de busca aqui à esquerda. Então, eu venho aqui em opções de busca, e aí eu posso jogar dentro da caixa de busca, ó, adicionar a busca, ou então eu posso adicionar a busca já com um operador booleano à frente, que a gente não quer ainda, é o primeiro termo, né? Então, eu vou só colocar ele ali, ó. Hipertensão, ele veio com uma barra. Essa barra é o comando da Ovid, é o que a gente está dizendo assim, olha, Ovid, eu quero buscar hipertensão no campo descritor. Tá? Então, essa barra, ela está dizendo que é um descritor. Eu quero fazer uma busca ampla. Então, eu vou vir aqui no meu Used for Terms, para que ele é utilizado, e eu vou selecionar todos os meus sinônimos também.
Posso selecionar todos, poderia tirar algum, por exemplo, que não me interessa, né? Ou eu posso selecionar também um por um aqui. Bom, vou selecionar todos e eu vou jogá-los também para a minha caixa de busca, mas agora como operador booleano. Então, em termos de operadores booleanos, a gente pode colocar como operador AND ou OR aqui. Ou eu poderia digitar o operador NOT também, se eu quiser excluir aqui algum termo, né? Lembrando que o AND é para termos que são similares aqui, né? Então, eu quero hipertensão e eu quero um outro aspecto aqui, como a gente vai fazer depois, eu quero população negra, né? Então, um e outro. Então, eu vou buscar aqueles artigos que devem estar falando de hipertensão e devem estar falando de população negra. Enquanto o operador booleano OR, ele vai ser para aqueles termos que são variáveis. Então, para mim, tanto faz se o autor está chamando essa doença de pressão arterial elevada ou se ele está chamando essa doença de hipertensão. Ele está falando da mesma coisa, né? Os dois autores aqui, eles estão usando termos distintos para falar da mesma coisa. Então, eu quero os dois. Então, a gente vai colocar aqui o OR. E aí, a gente vai fazer uma busca de hipertensão no descritor, no campo descritor dos artigos, e de hipertensão no campo palavra-chave dos artigos, aqui com essas várias possibilidades de termos. E eu vou buscar a minha primeira linha aqui de Ovid. Ana, tem um outro termo também que é muito comum, eu tenho muita leitura, né? Minha especialidade. Tem um termo que é comum que eu gostaria de colocar. É só vocês digitarem, gente, né? Então, eu posso digitar aqui. Tá? População negra, por exemplo, e dar continuidade. Aqui na minha busca. Posso digitar também que eu não quero algum outro termo, tá? Então, eu não quero Hispanic. Eu acho que é com Y, vamos lá. Então, eu quero buscar a população negra, mas eu não quero a população aqui latino na minha busca. Então, sempre os termos que eu venho depois do NOT são os termos que eu estou excluindo aqui da minha pesquisa. Então, eu posso usar o operador booleano NOT em Ovid desde que eu digite aqui na minha caixa de busca. E ela é bem expansiva, eu posso colocar quantos termos eu quiser, tá? Mas vamos lá de novo fazer o mesmo exercício. Term Finder, vou buscar aqui população negra e vou fazer o mesmo exercício. Ó. Ele achou um termo só dentro do mesh, que é Black or African Americans. Eu vou jogar lá como descritor. E aí notem que o descritor, eu posso fazer esse exercício que eu estou fazendo, gente, que é descritor palavra-chave, aqui no campo de busca, tá? No histórico de busca. Se vocês olharem as revisões sistemáticas da Cochrane, por exemplo, ou a mesma orientação, até a mesma orientação dentro do manual da Cochrane, né, do handbook, vocês vão ver que eles usam muito o explode, que é esse botão aqui. Ó. Então, ao invés de fazer a busca descritor palavra-chave, eles explodem o descritor. Então, eu posso adicionar aqui, ó, clicando no explode, e ele vai vir EXP para esse descritor. Tá? Enquanto orientação da empresa, né, dos desenvolvedores aqui, a gente orienta que a busca seja feita dessa forma, tá? Descritor, palavra-chave, porque ela tende a ser mais assertiva. Quando eu explodo o descritor, vem muita coisa. Tá? E aí vocês podem, a busca se torna menos assertiva aqui, tá bom? Então, eu vou fazer de novo no formato que eu ensinei. Então, primeiro o descritor, adicionar a busca. Depois, as palavras-chave, posso selecionar todos que me interessam, ó, tá? E vou adicionar aqui o operador booleano OR. Então, de novo, descritor e palavra-chave. E vou adicionar aqui também, só para a gente exercitar, ó, OR Black Populations. Vejam que o operador booleano, aqui ele está maiúsculo, aqui ele está minúsculo. Não tem problema, tá? Eu não preciso definir aqui em Ovid que o operador booleano é maiúsculo ou minúsculo. Podem usar um ou outro. Outro ponto importante também são as aspas. Então, em geral, em outras bases de dados, os termos que são compostos, então eu quero buscar African Americans, tem duas palavras. Eu coloco entre aspas para ele buscar exatamente aquele termo, né? Em Ovid a gente não precisa. Aqui ele vem como uma configuração mesmo da própria Ovid por causa desse OR aqui, ó.
tá? Está relacionada a esse operador booleano aqui. Mas os outros termos a gente não precisa nem digitá-los, nem colocar aspas neles. Ela vem bem assertiva nesse sentido, assim, ela vai trazer aquela palavra que a gente colocou, mesmo sendo uma palavra composta, tá? Esse é um diferencial dela também. Então, eu vou buscar aqui população negra e eu já vou para a minha busca relacionada aí ao meu contexto urbano. E aí eu vou mostrar um outro termo para vocês aqui. Um outro uso. Só antes de colocar aqui passar para o contexto urbano, eu queria mostrar para vocês esse outro vocabulário controlado aqui. Então, notem que o Term Finder da Ovid, ele permite que a gente veja os termos utilizados no MESH, mas ele permite também que a gente use esse UMLS e um outro também que é da Stanford. Então, esse aqui é Unified Medical Language System, e tem um outro vocabulário controlado, ele saiu ali, que é do Stanford, eu esqueci como chama. Então, podem aparecer aqui 3 possibilidades para a gente, tá? De vocabulários controlados. A gente está buscando na Medline, o essencial é o MESH. Esse eu não posso deixar de colocar. Mas talvez eu tenha aqui, nesses outros vocabulários controlados, algum termo que eu possa usar como palavra-chave, né? Então, qual que é a ideia da busca extensiva aqui, de fazer o exercício anterior? É exatamente explorar palavras que talvez a gente desconheça, né, que estão sendo utilizadas para aquele termo que a gente quer, para aquele aspecto que a gente quer, mas que a gente desconheça. Então, eu posso ver aqui, ó. Nesse caso, o que ele trouxe de diferente, que eu poderia ter acrescentado lá na linha anterior, é Black and African American Health, então a saúde da população negra, né, que ele não está lá listado. Então, poderia ter sido um adicional aqui para a gente. Tá? Então, é legal colocar, porque ele vai entrar lá como palavra-chave. Aumenta o meu escopo de palavras-chave. Bom, o que falta aqui para a gente é a população urbana. E aqui ele mapeou 2 termos, ó. População urbana e renovação urbana. O que é renovação urbana? A gente sempre pode vir aqui no escopo para poder entender o que é aquele descritor. Esses descritores que eu estou usando são mais simples, né? A gente sabe o que é hipertensão, a gente sabe o que é uma população negra, mas existem vários descritores que talvez sejam interessantes para a sua pesquisa e que você desconhece, ou que não tem nada a ver e que talvez pareçam aqui que tem alguma coisa a ver. Então, eu posso vir no escopo. O escopo do Urban Renew, a gente vai entender que ele está relacionado a uma renovação urbana de áreas deterioradas, ou seja, não tem nada a ver com a nossa pesquisa, então eu não vou incluí-lo. Então, aqui parece inicialmente que eu só tenho um descritor, população urbana, né, que eu já poderia jogar ele ali na minha caixa de busca. Nesse caso, eu vou explodir, porque a gente vai usar mais de um, tá? Só para a gente colocar lá o explode do descritor população urbana. E aí, aqui no meu termo, no meu Term Finder, eu tenho aqui, ó, gente, notem, 44 resultados do Mesh Permuted Index. Então, eu consigo ver aqui todos os descritores dentro da Medline que contém a palavra urbano. Por que apareceu esse Mesh Permuted Index? Porque eu usei uma palavra única aqui na minha caixa de busca. Tá? Então, sempre que eu usar uma palavra única, ele vai me dar essa possibilidade de investigar todos os descritores dentro do Mesh que contém aquela palavra. Então, se a gente fizesse o mesmo exercício para COVID, sem o 19, porque eu preciso de palavra única, né? Então, sem o tracinho 19, ele me deu aqueles primeiros que a gente viu antes e ele me deu 108 resultados para o Mesh Permuted Index. Então, se a gente for ver hoje, tem descritores muito específicos relacionados à COVID. Teste sorológico, vacinação, tratamento medicamentoso. Então, tudo isso vai trabalhar na especificidade da nossa busca. Eu não faço uma busca sobre COVID-19 usando só o descritor COVID-19 e os seus termos relacionados ali, as suas palavras relacionadas. Eu posso trazer descritores mais específicos sobre aquela busca que eu vou fazer, sobre aquele tema de pesquisa. Então, vacina, teste sorológico, como eu falei, síndrome pós-Covid. Então, vários descritores específicos para aquilo que a gente está trabalhando, tá? Então, eu vou retomar lá no contexto urbano da nossa pesquisa. E aqui eu já coloquei a população urbana, eu vou identificar os outros, ó.
Além de população urbana e aquela renovação urbana que não tem nada a ver, eu tenho serviços de saúde urbano, o que é super interessante para mim, porque pode estar relacionado à minha busca. Então, eu vou clicar em serviços de saúde urbana e eu vou incluir lá também. Eu tenho também saúde urbana de uma maneira geral, hospitais urbanos. Então, aqui eu saí de um único descritor, que talvez eu conhecesse pela minha leitura, ou porque ele apareceu aqui rapidamente na minha busca, e eu ganho mais 3 descritores aqui para minha pesquisa. Tá? Então, eu vou clicar em cada um deles, serviços de saúde urbano primeiro, vou clicar nele aqui e eu vou incluir lá, explodindo com o operador booleano OR. Então, população urbana ou serviços de saúde urbano. Saúde urbana, mesma coisa, eu vou fazer. Vou explodir, vou colocar o operador booleano OR. E para finalizar, hospitais urbanos também, talvez tenha alguma pesquisa aqui em que os hospitais estão fazendo o telemonitoramento da pressão arterial aí. Então, eu coloquei aqui hospitais urbanos, vou explodir, operador booleano OR. Notem outra funcionalidade interessante também. Se o explode, ele vai trazer para mim ali uma quantidade grande de sinônimos, né? Ele vai explodir aquele descritor para todos os seus sinônimos ali, em vários campos da estratégia de busca. O focus, o focar, ele vai trazer exatamente aquela palavra. Então, se vocês tiverem um termo na pesquisa de vocês, por exemplo, um procedimento cirúrgico, que é bem específico e é aquele termo que vocês querem. Então, vocês não querem os sinônimos, vocês querem aquele descritor especificamente, né? Ele tem que ter aquele significado. A gente, ao invés de explodir, a gente foca, tá? Então, eu vou clicar aqui no focus e vou adicionar a minha estratégia de busca. Então, só para mostrar ali uma outra possibilidade. Então, aqui, operador booleano OR, e eu vou fazer a minha terceira linha de busca aqui, dentro da Orbit. Então, notem aqui, ó, que o meu histórico de busca, ele tem 3 linhas, cada uma delas com o meu resultado, né? Então, eu tenho 602 mil resultados para hipertensão em Orbit, 129 mil resultados para a população negra e 93 mil resultados para a população urbana, tá? Para contexto urbano aqui. Eu posso ver, gente, cada um desses resultados aqui do lado, né? Ao longo da minha pesquisa, até mesmo para identificar se a plataforma está retornando exatamente o que eu quero. Então, aqui embaixo, ó, ficam os meus últimos resultados. Então, esses são os resultados de contexto urbano aqui, ó, área metropolitana e etc. Tá? E aí, agora, para finalizar, eu vou lá fazer minha busca sobre telemonitoramento, né? Então, telemonitoring. Ao buscar o telemonitoramento, a gente vai ver que ele não tem aqui, ó, esse descritor dentro do Mesh. Não existe um descritor no Mesh sobre telemonitoramento. O que eu tenho é telemedicina. Então, eu vou usar aqui o telemedicina, vou adicionar ele e vou adicionar os term finders dele. Ó. Nesse caso, tem alguns que eu não quero. Então, saúde móvel, tudo bem, medicina virtual, tudo bem. Esses aqui de medicina intensiva, de telesaúde intensiva, eu não quero, tá? Os demais eu vou colocar aqui. E eu quero também o telemonitoramento. Então, coloquei todos eles aqui, tá? Então, isso vai me ajudar aqui na minha pesquisa. E aí, a gente vai fazer a nossa primeira combinação aqui dos termos. Então, a gente tem todos os nossos aspectos de busca no histórico da Ovid. Agora, eu vou combiná-los. Como que eu vou combiná-los? Eu vou selecionar aqui, ó. Selecionei a linha 1, 2, 3 e 4 e eu vou combiná-las com os operadores booleanos AND ou OR, tá? Nesse caso, o nosso operador booleano vai ser o AND, porque a gente quer aqueles artigos que estejam falando de hipertensão, população negra, contexto urbano e telemonitoramento ou telesaúde, para deixar aqui mais amplo, né? No mesmo artigo, tá? Então, vou selecionar o operador booleano AND. Por que não tem o NOT aqui? Porque a gente está fazendo uma combinação de linhas.
Se eu não quero combinar uma linha, eu só removo aquela linha da minha seleção, tá? Não faz sentido eu ter um not aqui. Então, eu tenho aqui o meu resultado, que é a minha linha 5, e aí eu vou ter linha 1, operador booleano AND, 2, assim por diante, e eu tenho 6 resultados ao final, ó, daquela quantidade enorme que a gente tinha antes. Vou expandir aqui, ó. A gente ficou com 6 resultados ao final. E aqui embaixo, a gente pode ver os nossos resultados. A OVD vai marcando em amarelo para a gente as palavras principais que a gente buscou. Então, hipertensão, telesaúde, população negra, cuidado virtual, ó, virtual care. Tá? Então, a gente consegue já de cara identificar que esses artigos estão falando aí dos temas que a gente buscou. Saúde móvel, hipertensão, mais aqui, pressão arterial, e assim por diante, tá? Esses aqui, ó, estão falando exatamente de telemonitoramento, se fosse a busca que a gente quisesse lá fazer, tá? Então, efeitos de telemonitoramento, esse fala exatamente do que a gente está pesquisando, né? Os efeitos do telemonitoramento domiciliar, nesse caso, e o telemonitoramento baseado em comunidade, né? Da pressão arterial, do controle da pressão arterial numa população negra, e é um estudo piloto. Tá bom? Então, essa é a nossa busca em OVD. Quais seriam as outras possibilidades? Então, aqui foi bem assertivo, né? Vocês viram, vieram 6 artigos exatamente no que a gente quer. E se a gente quisesse especificamente telemonitoramento? Eu não quero outros tipos de estratégias aí de telemedicina, né? Eu não quero telemedicina como um todo, eu quero só pesquisar sobre o telemonitoramento. A gente poderia vir aqui, ó, no campo de busca e pesquisar que a gente quer telemonitoramento, nos campos resumo, por exemplo, no campo título e no campo mesh, porque a gente está fazendo uma busca em Medline, então eu sempre vou incluir o campo mesh aqui. Tá? Então, SH. E aí eu vou buscar. Vocês vão ver aqui ó, como ele fica. Então, telemonitoramento no campo AB, SH e TI. Tá? Como que eu faço isso manualmente? A gente poderia ter feito isso manualmente aqui também na nossa busca avançada. Eu vou pegar lá os mesmos termos que estão aqui, na minha busca anterior, e eu vou transformar essa busca numa busca específica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é tirar essa barra e tirar esse campo, porque agora eu quero outros campos. Então, o campo SH, o campo mesh, eu vou colocar ele aqui de uma outra forma, eu não quero mais a barrinha. E esse campo aqui, MP, é o campo de palavra-chave. Então, se vocês forem ver aqui, ó, ele está descrevendo para a gente o que significa o MP. Ele buscou em todos esses campos do artigo, uma busca bem ampla, né? Não é uma busca específica. Aqui a gente vai transformar em uma busca específica em campos específicos. Então, eu vou transformar ela numa busca aqui, ó. Então, primeiro eu vou colocar todo mundo entre parênteses, porque eu quero buscar todas essas palavras no campo resumo.ab, no campo título, vírgula TI, e no campo mesh, vírgula SH. Então, a gente pode fazer isso manualmente também. Vocês podem aprender quais são essas siglas. Opa, misturei tudo aqui. Olhando aqui à frente dos próprios campos, tá? Então, à frente dos campos tem aqui. Ah, Ana, não quero fazer manualmente, quero fazer aqui no próprio Search Fields. Perfeito. Pega todas as palavras que vocês querem, coloca aqui e seleciona os campos, como a gente já fez. Abstract, Mesh e título. Tá? É bem simples de usar. Já contornei. Oi, gente. Alguém tem uma dúvida? Acho que alguém está com o microfone aberto, né? Microfone. Vamos lá, tá? Então, essa é uma forma de buscar. Eu vou buscar aqui, estou fazendo só exemplos, tá? Então, aqui, ó, quando eu busco nesses 3 campos, o meu resultado vai para 64 mil, enquanto na linha anterior tinha dado 80 mil. Então, essa é uma forma de usar os campos de busca dentro da OVD. E aí, vocês estão vendo que eu criei aqui 2 linhas, mas eu não fiz nenhuma combinação ainda. Então, não atrapalha o meu resultado anterior. Talvez eu quisesse aqui, ó,
eu vou excluir a linha 7, vou removê-la. E eu quero fazer aquela busca específica com telemonitoramento para testar. Então, eu vou combinar a linha 1, 2, 3 e a linha 6. Porque eu não quero mais aquela busca ampla sobre telemedicina. Eu quero só telemonitoramento nesses 3 campos. E eu vou buscar de novo, com o operador booleano Enter. Então, agora eu fiquei com aqueles 2 artigos que estavam falando especificamente de telemonitoramento, ou no título ou no resumo. Tá? Então, essa é uma forma de buscar em OVD também. E aí, para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente salva a nossa estratégia de busca. Então, para criar o que eu comentei lá como aquele nosso monitoramento periódico da nossa estratégia de busca, tá? Para finalizar também, deixa eu excluir esses 2 aqui, remover, ficar só com a linha, só até a linha 5. E eu queria mostrar para vocês os campos de busca, né? Então, se a gente quisesse incluir um campo de busca na OVD, um limite, campo de busca não, perdão. Se eu quisesse filtrar, limitar, eu tenho aqui alguns que já são mais comuns, que a gente pode colocar, ou então eu clico aqui em limites adicionais. E aí vocês vão ver que tem uma lista muito grande de filtros para incluir na OVD, né? Então, o filtro do texto completo, que a gente já conhece, se eu quero mulheres, se é uma pesquisa realizada em humanos, se eu tenho um abstract disponível. Mas aqui também é legal, ó, porque eu tenho grupo etário, então eu tenho uma quantidade muito grande de grupo etário aqui, se isso estiver dentro da pesquisa de vocês. Qual é o idioma, que a gente já conhece, tipos de animais, se for uma pesquisa em animal, uma pesquisa em laboratório, tipo de publicação, e ele é bem específico aqui, ó, então eu tenho os tipos de revisão, eu tenho as fases do ensaio clínico, então eu estou pesquisando só estudos na fase 2 do ensaio clínico. Você pode pesquisar aqui. As revisões sistemáticas, meta-análise também estão aqui, ó. Só quero meta-análise, só quero estudo observacional. E aí vocês podem colocar uma revisão sistemática. Então, ela tem filtros muito bons também, muito específicos aqui para a gente trabalhar, tá? Ano de publicação, que a gente já conhece, tá? Eu vou retomar lá a página inicial. E agora eu vou acessar a minha conta, tá? Porque eu quero salvar a minha estratégia de busca. Para criar uma conta, quem não tem a conta, vocês vêm aqui em minha conta. E aí eu vou criar uma conta, ó, aqui embaixo. Criar a conta. O e-mail não precisa ser nem da UFES, nem um e-mail institucional, pode ser um e-mail pessoal que vocês quiserem, porque o acesso de vocês vai estar sempre vinculado ao portal de periódicos da CAPES, né? Eu vou logar, porque eu já tenho uma conta aqui. E a partir de agora, eu consigo acessar a minha conta. Isso quer dizer que essa área aqui, que chama Meu Espaço de Trabalho, ela está disponível para a gente. E essa área está relacionada a criar pastas com os nossos artigos. Ó. Então, eu tenho uma pasta aqui com 301 artigos relacionados a competências para prática baseada em evidências, que é uma pesquisa que eu estava fazendo outro dia. Então, eu tenho aqui todos os artigos que eu encontrei nas minhas estratégias de busca. Eu também posso salvar a estratégia de busca, que é o que eu vou fazer agora. Então, a gente tem a estratégia de busca permanente e eu tenho a estratégia de busca autoalerta que eu vou criar com vocês. As minhas permanentes estão aqui, ó. Então, tenho aqui as competências para prática baseada em evidências. Eu poderia retomar o meu trabalho a qualquer momento. Ó. Cliquei aqui, eu vou executar novamente. Poxa, conversei com alguém, tive outros insights aqui de como fazer a minha estratégia de busca, fui lá na biblioteca, conversei com o Francisco, com a Alice, vou alterar a minha estratégia de busca. Eu posso copiá-la e alterar a cópia, por exemplo, para ver os novos resultados. Então, cliquei e fiz uma cópia. Posso deletar quando não me interessa mais. Ou então, eu posso clicar aqui, ó, e visualizar a minha estratégia de busca. Então, essa estratégia de busca eu fiz em Medline, eu coloquei lá nos meus comentários, e ela tem aqui, ó, 6 linhas que eu posso alterar também, editar a qualquer momento, tá? Então, vamos salvar a nossa estratégia lá da busca que a gente fez hoje. Eu vou selecionar todas as minhas linhas que eu quero salvar. Aqui embaixo eu tenho salvar todas ou só salvar, e eu tenho também aquele criar o autoalerta. Ao salvar, a gente vai precisar
aqui para o autoalerta, selecionar um editor, eu vou botar aqui um teste, o nome da busca, então, vou botar o nome da universidade que eu estou fazendo, e aí eu vou salvar como autoalerta. Eu poderia aqui também, gente, definir um outro tipo de salvamento, permanente ou temporário. Temporário, ele apaga em 72 horas. Então, estou fazendo um teste aqui, não quero ficar recebendo só mensagem, nem quero que ela fique aqui na minha busca, né? Aí ela pode ser temporária. Ou então, permanente, para ser igual àquela que eu mostrei para vocês. Ela está sempre ali, né, no meu espaço de trabalho. E o autoalerta é o que eu vou fazer agora. O comentário, ele é opcional. Eu gosto de colocar em qual base eu estou buscando. Então, estou buscando na Medline. E aí, o autoalerta, a gente vai definir quais são as configurações aqui. Então, por exemplo, quais são as opções de agendamento? Com que frequência vocês querem que essa busca seja executada dentro da base de dados? Né? Então, olha, eu quero que ela seja executada uma vez por mês, todo dia 10, para eu receber no meu e-mail lá esse alerta. Tá? Então, mensal aqui. Ou eu quero semanal. Não, é um tema que ele tem publicação muito frequente, né? E aí eu quero receber aqui informações semanais. Então, se em algum momento a gente teve uma frequência muito grande de publicações sobre Covid, talvez agora seja, sei lá, o Ozempic, né? Muitas pesquisas aí relacionadas a esse medicamento. Então, a gente pode definir aqui a frequência a partir do montante de publicação também, da frequência de publicação, né, daquele tema. Vou selecionar como que eu quero receber. Então, eu quero receber no meu e-mail, ou talvez o meu grupo de pesquisa queira receber. E aí eu vou colocar uma vírgula e vou colocando o e-mail de todo mundo. Né? Todo mundo vai receber aqueles alertas. Para um docente, por exemplo, que trabalha um tema específico, né, ele pode também fazer uma estratégia de busca mais geral e colocar aqui esse recebimento frequente também. Também posso definir que eu quero receber já esses novos artigos lá naquela pastinha que eu criei, lá nos meus projetos. Ou eu posso criar uma pasta nova aqui também. Bom, eu vou colocar aqui só no e-mail. E aí, o que eu quero receber? Quero receber, incluindo a estratégia de busca, para eu lembrar que estratégia de busca que eu usei. Quero receber como HTML, tá? Quero receber como anexo, então eu não quero no corpo do e-mail, eu quero que vá como anexo, porque depois eu vou pegar isso aí e colocar numa pasta que eu tenho lá. E o que eu quero receber? Se é a citação, se é a referência completa. E agora a gente vai salvar. Tá? Então, eu tenho lá o meu histórico de busca salvo nos meus projetos. Então, se a gente olhar aqui embaixo, aqui em cima, perdão, no autoalerta, eu tenho esse autoalerta que eu acabei de criar e a frequência. Então, ele está mensal todo dia 10. Tá? Então, aqui a gente vai acompanhar. Então, aqui eu tenho as minhas buscas permanentes e lá embaixo eu vou ter o meu autoalerta. Então, essa é a forma de salvar os nossos projetos. A outra possibilidade é a gente salvar os nossos resultados, né? Então, eu vou vir aqui, eu posso enviar por e-mail esses projetos, essas citações, perdão, até para mais de uma pessoa. Eu posso exportar, né, tanto exportar selecionando o tipo de citação, eu já exporto em Vancouver aqui, mas tem APA também. E o que eu quero exportar? Eu quero exportar com o histórico de busca, para eu poder lembrar que estratégia de busca eu utilizei. E eu também posso, deixa eu voltar aqui, ó. Eu posso exportar em vários formatos, Word, PDF, posso exportar direto para o EndNote, ele não está conectado ao EndNote, tá, gente? Nem ao EndNote, nem ao Zotero e aos demais. Mas eu posso exportar nesse formato e fazer o upload lá dentro do gerenciador. Para o Zotero, o Mendeley, vocês podem fazer em RIS ou XML aqui. E aí, por último, eu posso colocar dentro das minhas pastinhas lá do meu projeto. Então, eu posso colocar aqui numa pasta que já existe, que eu já criei antes, já estou trabalhando, eu tenho 3 pastas aqui. Ou então eu crio uma pasta nova desse treinamento. Posso colocar uma descrição se eu quiser, e eu vou adicionar esses 6 itens lá. Então, agora, lá no meu espaço de trabalho, eu tenho uma pasta a mais com esses 6 artigos, e eu posso gerenciar esses resultados em outro momento, tá? Então, essa é a nossa forma de busca em Medline. Eu estou com 5 minutos aí para encerrar. Eu só vou mostrar para vocês aqui, ó, de journals,
e aí eu vou ver as dúvidas ali. A gente poderia fazer essa mesma estratégia de busca lá nos periódicos da OVD, né? Eu teria que mudar aqui, ó. Então, agora eu estou em OVD Journals e eu posso só continuar e começar do zero, ou eu posso executar a mesma estratégia de busca naqueles 124 periódicos que a CAPES contrata. Qual que é a vantagem disso? Minha vantagem é eu tenho o texto completo e são periódicos de alto fator de impacto. Né? Então, eu vou conseguir executar dentro de periódicos que não estão disponíveis aí livremente. Só estão disponíveis para mim porque eu tenho acesso pelo portal de periódicos da CAPES. Então, vale a pena. A diferença aqui, ó, eu vou executar a mesma estratégia de busca. Vocês estão vendo que ele zerou todos os meus resultados. Por que ele zerou? Porque periódicos em OVD Journals, não tem vocabulário controlado. Então, esses comandos aqui, dessa barra e aquele SH que eu usei anteriormente, acho que aqui não tá, né? Esse explode também, eles não funcionam em periódicos, no OVD Journals. Então, eu vou editar a minha estratégia de busca. Então, é muito fácil. Eu venho aqui em editar, e aí eu vou editar ela linha a linha, só apagando esses comandos aqui. Então, eu não quero buscar aqui com qualquer característica que esteja relacionada à Medline em OVD. A gente vai fazer isso linha por linha e aí pesquisar depois, tá? Eu vou tirar o explode também de cada um deles. E aí seria isso. E aí, no final, eu vou executar a minha estratégia de busca, tá? Eu não vou fazer agora por causa do tempo, eu quero ver se vocês têm alguma dúvida aí. Vocês têm alguma dúvida, gente? Tem dúvida no chat? Ou alguém quer me fazer alguma pergunta? Tem algumas dúvidas no chat, Ana. Tá. E da professora Bárbara. É a última que aparece aí, você tá vendo? A Jana também fez uma pergunta sobre o Term Finder. Provavelmente não aparece para você porque você estava em busca básica e não em busca avançada, tá? Quando a gente clica lá na OVD em busca avançada, é onde vai aparecer, em OVD Medline, né, busca avançada, é onde vai aparecer o Term Finder, tá? Quem mais? A professora Bárbara perguntou sobre a função explodir ou expandir, né? O explode, que é aquele EXP que aparece ali na frente do descritor, ele vai trazer para a gente todos os sinônimos e termos relacionados daquele descritor. Tá? Então, eu posso fazer isso na busca. Eu tenho um exemplo aqui de busca. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Bom dia, pessoal, tudo bom? Deixa eu só te perguntar, então a gente não precisa colocar aquele monte de OR para os sinônimos? Sim, é que a gente orienta dentro da OVD, né, que vocês façam descritor palavra-chave, ou seja, o descritor e aquele monte de OR dos sinônimos, porque vai ser mais específico do que explodir para tudo, tá? Mas se você tiver, por exemplo, um descritor que para você é importante ele trazer muitos campos de busca, né, então você quer mesmo que ele faça uma busca muito ampla, aí você pode usar o explode. Por isso que eles usam em revisão sistemática também. Faz sentido, professora? Muito obrigada, esclareceu sim. Obrigada, viu? Imagina. Vocês viram quando eu mostrei o campo MP, que ele estava descrevendo ali cada um dos campos em que ele busca, né? Então, quando eu explodo, ele vai buscar ainda em mais campos do que aquilo, tá? Então, fica mesmo uma busca muito ampla. Então, tenham esse cuidado aí. Vocês podem testar a busca com os dois, né? Lembrem que estratégia de busca, gente, é um exercício primeiro, né? A gente nunca coloca lá no nosso trabalho, nossa primeira estratégia de busca que apareceu, assim, né? Em revisões sistemáticas, por exemplo, como é um método muito rigoroso, eles tendem a pilotar a estratégia de busca. Então, os meus revisores por pares, ou seja, eu e a Lise, por exemplo, a gente definiu qual é a estratégia de busca, e aí eu vou fazer a estratégia de busca, vou pilotar aqui na minha ponta, e a Lise aí na UFES, ela vai pilotar na ponta dela para a gente ver se a gente encontrou resultados, né, que estão alinhados ali, que
estão bem equilibrados na nossa estratégia, tá? Então, estratégia de busca é exercício, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Então, agradeço a vocês, tá? Agradeço a todos aí. Elise, muito obrigada, viu? Imagina, Ana, na verdade, a gente que agradece muito sua palestra. Eu adorei, toda vez eu aprendo novidade. E estou familiarizada com isso o tempo todo e mesmo assim estou aprendendo. Então, acho que é um tema que sempre vale a gente trazer e é uma base diferente. Que eu até fiquei com uma dúvida que vou aproveitar. Você falou que uma das diferenças de buscar na Ovid é que eu tenho mais chance de encontrar resultados integralmente, né? O PDF completo ali daquele resultado. Mas dá no mesmo se eu fizer a busca no portal direto, porque o portal, em tese, vai buscar na Ovid. É que aí a estratégia de busca e o mecanismo de busca no portal, ele é outro. Por exemplo, o portal de periódicos, ele não é específico para a área da saúde. Então, se você tiver termos que você pode usar na área da saúde, mas você também pode usar na engenharia, ele vai te trazer de tudo. Sim, tá? Sim, mas eu digo assim, eu tenho, não para fazer a estratégia no portal, eu tenho um artigo específico que eu estou procurando. Se eu faço a busca daquele artigo direto no portal, ou se eu busco aquele artigo lá na Ovid, tem chance do resultado ser diferente? Ah, não, do artigo não, o artigo isolado não. Tá? Eu só não sei como que eles apresentam, se ele não vai te mandar para a Ovid de qualquer jeito para ler o artigo. Sim, na íntegra. Entendi, provavelmente o que ele vai fazer. Mas ele vai mostrar já no portal que você tem acesso àquele PDF, né? Que aquele PDF está disponível para você. Isso o portal faz. Ah, bacana. Tá bom? É isso. Olha, Ana, obrigadíssima. Acho que a gente aproveitou bastante, principalmente que o material vai ficar gravado aí. Muito, muito, muito obrigada. A você e também a todos que participaram com a gente dessa palestra, a equipe da biblioteca, enfim, só agradecimentos. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Tchau.